pastor, aquela convocação era de extrema necessidade, eu não pude estar aqui na terça-feira, porém hoje também, já atendi ontem também uma necessidade do ministério, hoje estava marcado para eu estar na cidade de Ademar, mas quando me foi ligado, agora à tarde, eu pedi para o pastor que me dispensasse lá para eu poder estar aqui com os irmãos, já que não pude estar na terça-feira. Deus, Ele tem os seus caminhos, os seus propósitos, e a gente entende que Deus trabalha do jeito que Ele quer. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que aqui estão, pastor Paulo Divino, Deus abençoe, e é um prazer poder vê-lo e os demais obreiros que não sei o nome, mas eu sei que eu já vi alguns, né? Como acho que o senhor veio, acho que nós já nos vimos em algum lugar, acho que é na festa, não? É seu irmão. Meu irmão também fala assim. Queridos irmãos, eu estava aqui, eu vim para cá hoje com uma mensagem assim no coração. Príncipes ou gafanhotos. Porém, eu estando aqui em cima do púlpito, o Espírito me levou a entender que essa mensagem, príncipes ou gafanhotos, eu vou pregar amanhã, no lugar que estarei. Porém, para esta noite, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Capítulo 37, já que nós estamos em um trabalho que intitula-se Avivamento, Aviva a Vossa Senhor, a tua obra do meio dos anos. Eu escrevi aqui, em cima do púlpito, um tema que Deus me deu para esta noite, parafraseando o tema que foi inspirado por Deus para que os irmãos estivessem neste trabalho. Então nós estaremos falando sobre um profeta, um vale e um avivamento. Um profeta, um vale e um avivamento. Um profeta, um vale e um avivamento. Nós estaremos lendo alguns versículos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Quantos dos filhos de Deus já encontraram o texto? Digam amém. Amém. Então já podemos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam.
e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o texto que lemos no capítulo 37 do profeta Ezequiel, conhecedor de todos, não de todos, de uma parte de todos, que esse tema, ou esse texto, refere-se a um povo que Deus elegeu, escolheu, para que, através desse povo, fosse manifestado o poder, a palavra e o Messias. Esse povo é Israel, que Deus prometeu cumprir grandes coisas na vida deles, sobre a vida deles, através da vida deles. Isso Deus já falou com Abraão. No entanto, este profeta tem uma revelação de Deus, e essa revelação, ela trata-se assim de Israel como vale de ossos, ou como ossos secos. Esses ossos secos é a nação de Israel. O vale é o mundo em que Israel seria espalhado, assim como foi desterrado, foi exterminado a nação de Israel no ano 70 pelo general Tito. Todos os conhecedores da história sabem disso. Depois, Israel foi espalhado pelo mundo e já não existia mais a nação de Israel, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo e pelas nações. Aqui adiante, você vai observar que ele diz: vos tirarei das sepulturas. Essas sepulturas eram as nações que recebiam os filhos de Israel espalhados pelo mundo. Nós temos conhecimento, por exemplo, acho que Segunda Guerra Mundial, que Hitler, na Alemanha, matou mais de 6 milhões de judeus que estavam prosperando na Alemanha e em todos os lugares onde há um judeu. Deus o abençoa, porque é uma promessa que Deus fez a Abraão. No entanto, você vai observar que ele olha e vê que os ossos estão espalhados. Eles não estão os ossos dos seus ossos, são ossos espalhados. Eles estão um para o norte, outro para o sul, e assim espalhados no globo terrestre. Exatamente o que Ezequiel viu. Ezequiel viu os filhos de Israel espalhados pelo mundo e secos, sequíssimos, ou seja, eles estavam fora do seu lugar e sem vida. Israel, desde o ano 70 até 1948, estavam para fora do seu país. Israel não era tido como nação. No entanto, quando em 1948, como todos nós conhecemos a história, fazemos parte também através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que o seu voto foi muito importante para que Israel voltasse a ser nação, e nós temos a bênção de Deus também por causa disso, porque o Senhor disse para Abraão que abençoaria aqueles que os abençoassem. Então, nós temos para ter certeza que hoje, de repente, o Brasil não está assim, nós não chegamos no ponto em que nós podemos aplaudir ainda, mas há quem critica, mas nós, os brasileiros, estamos vivendo em um tempo muito bom. Os irmãos concordam? Concordam? Por exemplo, melhorou muito, muito de pouco tempo para cá. Eu, quando eu estudava, eu tinha que comprar material para poder estudar. Como quantos lembram disso? Não é? Para poder ir para o ginásio, os livros eram caros, era uma guerra para isso. Meu pai tinha 12 filhos, não era possível
pagar para todo mundo estudar. Uma dificuldade muito grande hoje. Se tem faculdade e não precisa pagar. É só fazer o Enem, né? Estudar bem e você tem lá a faculdade, não precisa pagar. Só não faz quem não quer, não é? Então melhorou muito, entre outras coisas mais, que você vai observar que o Brasil melhorou e vai melhorar mais. Eu tenho por mim que uma das causas é que Deus está abençoando o nosso país, porque nós fomos representados pelo Oswaldo Aranha para poder ajudar Israel a voltar a ser nação. Abençoarei porque te abençoarei. Então o Brasil tem essa bênção de Deus e nós podemos entender isso. Bom, mas o que eu quero falar hoje aqui não é do contexto, digamos, literal desse texto aqui, que é os acontecimentos sobre Israel. Eu quero falar de um profeta, um vale e um avivamento. Ezequiel começa nesse texto dizendo assim: veio sobre mim. O profeta é o Ezequiel. E ele começa dizendo: veio sobre mim. Diga, veio sobre mim. Veio sobre mim. Por que é importante nós observarmos cada detalhe aqui? Veio sobre mim, porque o profeta, ele é submisso, ele está sobre uma missão. Então, o que é que veio sobre mim? Se veio sobre mim, então é porque eu estou debaixo desse que está sobre. Veio sobre mim. Ó, se você observar, dentro da Bíblia Sagrada, está muito associado avivamento com profeta. Deus sempre usou profetas. Deus sempre levantou profetas para provocar um avivamento. Por quê? Porque um avivamento vem depois de uma palavra de Deus para o povo, que o povo acata, que o povo aceita, que o povo aplaude, que o povo recebe. O que é o profeta a não ser um porta-voz de Deus? É muito mais difícil, é muito mais perigoso ser profeta do que ser sacerdote. Por quê? Porque quando é sacerdote, o sacerdote fala a Deus em nome do povo, mas o profeta fala ao povo em nome de Deus. Ora, se você vai falar com Deus em nome do povo, ora, Deus não vai te matar, não, Deus não vai te criticar, Deus vai te entender, Ele vai te atender, você está entendendo? Agora, quando você vai falar ao povo em nome de Deus, aí não é brincadeira, porque nem sempre o que Deus manda o profeta falar para o povo é o que o povo quer ouvir, entendeu? Então, aqui o profeta precisava entender que ele estava submisso, veio sobre mim. Submissão, primeiro, submissão. Só há profeta de avivamento se houver um profeta submisso. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Ora, escute se não é verdade. Veio sobre mim a mão do Senhor. Quando o profeta está chamando Deus de Senhor, ele está se colocando como servo, porque não há Senhor se não tiver servo, não há servo se não tiver Senhor. Então o profeta, primeiro, precisa ser submisso e ser servo do Senhor, servir ao Senhor com alegria. Então escute só, você vai entender por que é que eu estou trazendo esses detalhes nesta noite. O profeta precisa entender que ele precisa ser submisso. Deus está sobre o profeta, acima do profeta, é Senhor
profeta é servo do Senhor, e a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito, porque ele não leva ninguém na carne. Terceiro, profeta precisa andar em espírito, porque a qualquer hora dessa vem sobre ele a mão do Senhor e o leva a algum lugar para provocar um avivamento. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra de Deus? A mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito. Só pode andar em espírito, só pode ser guiado pelo Espírito quem anda em espírito. Aleluia! Então, o profeta precisa ser submisso, ser servo e andar em espírito. Se você é submisso, se você é servo e anda em espírito, está correndo o perigo de acontecer um avivamento no lugar que você estiver. Um profeta, um vale e um avivamento. Mas o profeta não era. Hoje eu estava conversando com um pastor muito entendido. E eu disse para ele, um profeta é diferente daquele que libera uma palavra profética. Porque existe aqueles que dizem assim, olha, eu profetizo sobre a tua vida, libero uma palavra profética, e se eu posso fazer, é como se eu estivesse orando a Deus para te abençoar. Mas esse profeta aqui é diferente. Esse profeta, ele não vai liberar uma palavra profética, ele vai profetizar a palavra que vem direto de Deus e vai dizer, assim diz o Senhor. Não é o que eu estou liberando, até porque eu às vezes fico meio assim, meio com esse negócio de liberar, porque está preso, não sei, não sei como que é esse negócio de liberar uma palavra profética. Ele libera tanto, não acontece nada. Eu não entendo muito dessas coisas e nem estou preocupado em entender. Eu só sei que quando diz o Senhor alguma coisa, acontece. O profeta, vamos recapitular, o profeta precisa ser submisso, veio sobre mim. O profeta precisa ser servo. O Senhor do profeta veio e levou-o em espírito. O profeta é guiado pelo Espírito. O profeta não vai aonde quer. Porque se o profeta for onde quer, ele vai no churrasco em vez de pro vale. Se o profeta for onde quer, ele vai para o monte em vez de pro vale. Ninguém quer ir pro vale, porque vale é lugar de dificuldade. Você já viu? A Bíblia apresentar um vale, é vale da sombra da morte. Vale é tanto vale, querido. Você fica até, meu Deus do céu, você sabe quando você está dizendo, olha, eu estou passando um vale, sabe, aquela dificuldade, ninguém vai porque quer. E outra coisa, querido, vale não é lugar de fazer festa. Agora, deixa eu te dizer, um profeta, um vale e um avivamento. Escute, a mão do Senhor veio, levou o profeta em espírito. Eu estou com vontade de parar um pouquinho desse negócio do espírito. Estou com vontade. O profeta é assim. Deus não fala ao físico. Ele fala ao espírito. Por isso, se o profeta não for espiritual, não é profeta. Mas como é que ele vai ser porta-voz de Deus se ele não tem um meio de comunicação com Deus? Ele precisa ter um meio de comunicação.
comunicação com Deus. E como é que se comunica com Deus? Deus é Espírito. Então a gente fala com Deus, Ele, Espírito, e Deus fala ao nosso Espírito. Entendeu? Quando a Bíblia diz assim para Nicodemo, Jesus diz: você tem que nascer de novo da água e do Espírito, é porque Nicodemo não era espiritual ainda. Precisava nascer do Espírito. Nicodemos precisava ser espiritual. Profeta precisa ser espiritual. Levou-me em espírito. Agora escute só. Se o profeta não vai aonde quer, ele vai aonde Deus o envia. E às vezes Deus não envia para lugares agradáveis. Os lugares que Deus envia o profeta são lugares que, de repente, vão nos criticar. De repente, são lugares que nós não escolheríamos ir. Jonas, filho de Amitai, profeta de Deus. Deus chega para ele e diz assim: não manda ele para o vale, mas diz: vai a uma grande cidade. Quantos profetas queriam para uma grande cidade? É melhor que isso, não. Vai para uma grande cidade e clama a favor dela. O difícil está aí. Vai para uma grande cidade e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus queria provocar um avivamento em Nínive, mas ele precisava de um profeta dele lá. Eu sei que você está quieto, mas daqui a pouco você vai entender. Está começando a entender já. Esse lugar que você está vivendo, que Deus te mandou, se você entender, foi a mão do Senhor que veio sobre você e te levou para este lugar. Você é servo, não é Senhor, Senhor é Ele. Entendeu? Ele te levou para esse lugar porque através de você, Ele quer provocar um avivamento naquele lugar. Segundo alguns entendidos, os ninivitas haviam matado os pais de Jonas. Sabe o que ele pensou? Imagino que ele pensou o seguinte: quer saber? Se eu profetizar lá, a palavra de Deus é tão impactante que eles podem se arrepender. Se eles se arrepender, eu conheço o meu Senhor, Ele vai ser misericordioso, vai retirar o mal e vai dar a oportunidade a eles. Eu quero que eles morram. Então eu vou sair fora. Só que é o seguinte: profeta de Deus, quando Deus manda ele ir para um lugar, ou ele vai pela mão do Senhor, ou vai no ventre da baleia. Ou o profeta vai pelo caminho da obediência, ou vai lá a um lugar que ele vai chamar ventre da baleia, só não, profundezas do abismo. Entendeu? Talvez você esteja aqui hoje e já experimentou algo doído assim. Deus quer que você vá, faça determinada coisa e você anda fugindo. Aí de repente começa a perder tanta coisa, perde aqui, perde ali. É o Senhor querendo te levar para um vale, porque lá Ele tem um avivamento. Olha, de repente, Ele chega lá, enviado por Deus. O profeta não vai ao vale porque quer. O profeta chega ao vale porque Deus o levou. Porque Deus o conduziu. Ninguém vai ao vale porque quer. O profeta não foi ali porque quis. Ele não escolheu ir para lá, mas a mão do Senhor o guiou para aquele lugar. Quando ele chega lá no vale, ele percebe algo. O vale estava cheio de ossos.
vale. Interessante que ele me pôs no meio do vale, para ele poder contemplar ao seu redor ossos secos. Agora ele me fez andar ao redor dele. Olha isso aqui. A mão do Senhor veio sobre ele. Foi submisso. O Senhor do profeta servo, que andava em espírito, o levou ao vale. O vale é de ossos secos, coloca ele no meio e agora faz o profeta ficar andando de volta. Você sabe o que é andar de volta? Andar de volta é sair de um lugar e voltar para o mesmo lugar. Sai de novo, volta para o mesmo lugar. Você sabe o que eu entendo aqui? Pelo menos duas coisas o profeta precisava entender. Primeiro, não há o que você possa fazer. O avivamento não vem através das suas atitudes. Você vai dar volta, você vai só observar. Não é a sua alçada, você é só o profeta. Ele me fez andar em Opa, peraí, eu já podia ser apressado. Eu podia chegar, vai lá, profetiza para não. Primeiro, ele vem sobre, leva ele, espírito, coloca ele lá no meio do vale e deixa lá. Quanto tempo você está esquecido nesse vale? Está andando em volta aí? Pode ficar tranquilo, não vai ficar assim. O profeta não vale, mas tem uma vida mesmo. Quanto tempo você está andando em volta, profeta? Você lembra? Mas como que eu vim parar aqui? A mão do Senhor me levou em espírito e me colocou no meio do vale e me fez andar em volta. Aleluia! E me fez andar em volta. Aleluia! Segundo, andar em volta até ele chegar à conclusão que o vale não é só de ossos secos. É mais diferente. Sequíssimo. Deu tempo de observar que o problema era pior do que ele estava simplesmente vendo. Agora, andando em volta, ele teve tempo para observar o problema mais de perto e disse: vale de ossos sequíssimos. Esse profeta andando em volta, ele teria que chegar à conclusão que ele, filho do homem, não tinha nada para fazer ali. O que é que vai fazer? É um profeta, tudo bem. Está no vale. Foi a mão do Senhor que o levou. Agora ele está andando em volta. Ele vai reconhecer, sabe? Fazer o reconhecimento do problema. Entendeu? Chegar à conclusão. Eu imagino. É como aquela mulher de 12 anos. Entendeu? O vale de Azefeiro. Ela era rica. Ela tinha condições financeiras. Ela foi para um vale de uma enfermidade tão grande que a levaria à morte. E ela ficou dando a volta, não saía do lugar, o problema só aumentava. Ela gastou todo o seu dinheiro até chegar à conclusão que é só Jesus. Não vale. Um profeta
Deus está falando com profetas aqui que estão no vale. E Deus está mandando te dizer, fica tranquilo que foi eu que te levei para esse vale. Fica tranquilo, você está observando, já está chegando a conclusão que você vai ter que se render e vai ter que perceber que você não adianta, vai ficar mirando em volta, não vai sair do lugar, vai gastar tudo, não vai acontecer nada, mas tem uma coisa, quando você chegar à conclusão que você é filho do homem e não pode fazer nada, então eu vou falar mais alguma coisa. Quantas voltas já teve, irmão? Quantas voltas já teve ao redor desse problema aí? Quantas energias você já gastou? Quanto dinheiro você já gastou e não saiu do lugar? Um profeta no vale. Quantas lágrimas você já derramou? Quanto jejum você já fez e não aconteceu nada? Não saiu do lugar. Oh, aleluia. O profeta chega e vê que os ossos são numerosos e sequíssimos. Então vai. Então a voz do Todo-Poderoso, do Senhor, do profeta, disse: Filho do homem! Por que Deus não me chamou de profeta? Filho do homem! Implicitamente Deus estava querendo dizer: Ô, Pablo! Oh, filho do homem! Implicitamente Deus estava querendo dizer: ó, limitado! Quando Deus se dirige a Ezequiel e o chama de filho do homem, ele está querendo dizer mais do que isso. Ele está dizendo: ó, pecador, dependente. Ele está querendo dizer: ó, reprodução de Adão. É isso que ele estava querendo dizer para Ezequiel: é filho do homem. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já está no vale, eu já te levei do vale, já te coloquei no meio, você já deu algumas voltas, já observou que mais você está sequíssimo. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, filho do homem. Eu quero saber, poderão viver esses homens? Você acha que Deus só estava perguntando? Uma pergunta de Deus é uma mensagem tremenda. Deus não estava por falar. Você lembra do capítulo 5 de João? Ele revela ali, o sangue de verdadeiro. Havia ao redor daquele sangue uma multidão de seres. Dizia-se que em certo tempo um anjo ali descia, morria as almas do primeiro que ele descesse seria curado. Um homem ficou sabendo, pediu que o levassem lá. E o levaram. Por que ele foi lá? Porque ele queria ser. Ele sabia que lá era o lugar do. Ele queria um avivamento. Ele precisava de um avivamento. Ele sabia que lá era o lugar do avivamento. E ele foi para ser avivado. Mas 38 anos é pouco tempo. É pouco tempo, não é? 38 anos aquele homem estava ali. Ele percebia. Ele chegava
chegava, ele que foi curado agora, ele faz um ano que está aí. Eu, 38. Chegou agora, já recebeu. E eu faz 38, não consegui. Estou no lugar. Dependi de homem para me trazer aqui e continuo dependendo de homem para te realizar. O movimento acontece. Eu estou vendo, estou aqui, você está entendendo? Parece que eu observo João Batista batizando e todos olharam e pensaram isso que é avivamento. Esse é nada. Avivamento mesmo, Deus não pode provocar, não vem de mim. Vem um após mim, que é antes de mim. Ele sim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O avivamento vem dele, por ele, pela palavra dele. Por causa disso, que antes do texto aviva a tua obra, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aleluia! Ouvi a tua palavra e temi. Se tem quem ouve a palavra e causa temor, então aviva, Senhor. A tua. Ele quer avisar porque é dele. O avivamento que Deus vai trazer não é movimento de serafim, de querubim, de arcanjos ou de anjos. O avivamento vem, mas vem por ele e para ele, porque a obra é dele. Aviva a tua. Escuta só. Estava tendo uma festa lá em Jerusalém. Primeiro dia de sábado. O pessoal da festa não chegou agora no acampamento. Jesus estava indo para a festa e era sábado. Mas antes dele ir para a festa, ele deixa eu dar uma passadinha aqui. No lugar onde tem alguém que não pode fazer isso. Avivamento é festa. Avivamento é uma festa. Eu não sei. Você vai olhar até que dentro de uma festa, entendeu? Aí Jesus desce lá no tanque de Betesda e faz uma pergunta muito óbvia para o moço. Que pergunta que ele faz? Quer educação? Você está no lugar do avivamento, precisando de um avivamento. Foi trazido ali para receber um avivamento. E vai perguntar se ele quer um avivamento? Mas por quê? Que Jesus pergunta para ele, quer explicação? É mais do que uma pergunta. Ele está dizendo assim, ó, já fazem 38 anos, mas eu quero saber se o propósito continua o dele. Você está entendendo? Já fazem quanto tempo que você está no vale? Mas já pergunta aí o propósito. Quantas voltas você já deu? Já chegou à conclusão que não tem jeito mais aí? Eu lhe pergunto. Eu lhe pergunto. Você ainda quer? Você ainda crê no avivamento? De outros, olha aqui, fora do lugar, você ainda. Qual é a sua conclusão? Então ele pergunta, depois que o profeta observa tudo, ele pergunta, e daí? Poderão viver esses homens? Por quê? Porque você é profeta. Eu não vou mandar você profetizar que você crê.
Primeiro, eu quero saber, poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos, ó Filho do Homem? Ao Senhor te pergunta hoje aqui, você já rodeou esse problema, já gastou tudo que tinha de gastar, já chorou, já gemeu, aí o Senhor está perguntando para você, poderão viver esses ossos? Agora escute só, quem é que estava no vale? O profeta, não era o pai dele, não era a mãe dele, não era o irmão dele, não eram os amigos dele. Então a pergunta não era para o pai, não era para a mãe, não era para o vizinho, era para ele. Pode viver esses ossos? Ele estava querendo saber o que o médico disse. Ele estava querendo saber o que é que o advogado falou. Ele estava querendo saber o que é que o vizinho está falando. O que é que estão dizendo? Ele está querendo saber se você poderão viver esses ossos. Quantos estão entendendo? O negócio é que o profeta, não é o pai dele, não é o patrão dele. Quem foi levado para o vale é o profeta. Então é ele que tem que responder, poderão viver esses ossos. Ah, minha vida, não. Ih, Senhor. O que estão falando por aí não é coisa boa, não. Nós queremos saber que você poderão. Oh, maldita minha alma, aleluia. Sabe aquele nosso tempo lá na sua casa? E cada dia está piorando. Está um vale terrível lá. Aí o Senhor dirige a pergunta para você, profeta, profetisa, poderão viver aqueles ossos? Poderá um avivamento? Poderá acontecer um avivamento lá? Um profeta, um vale e um avivamento. Agora a pergunta é para o profeta que está no vale: poderão viver esses ossos? Dá mais uma volta aí! Dá mais uma volta aí! Dá uma volta e vê as portas todas fechadas! Dá mais uma volta e observa a solidão! Dá mais uma volta e observa os seus inimigos revoltados e aparentemente tendo sucesso e te perseguindo com eles. Dá mais uma volta. Dá mais uma volta e veja Lázaro, já morto e 4 dias sepultado. Poderão viver esses ossos? O avivamento só vai acontecer se você crer. A resposta do profeta, que não foi lá porque quis, porque veio sobre ele a mão do Senhor.
ele era submisso, ele era certo, andava em espírito, e o Senhor o levou para aquele lado, e o Senhor o colocou no meio do vale. Então ele se dirige ao Senhor, depois que o Senhor lhe faz a pergunta, e ele diz, o que ele diz? Tu para mim ele estava dizendo, o Senhor me trouxe aqui. O Senhor me trouxe aqui à toa. Eu não posso. Eu não sei. Eu não tenho. Eu não faço. Eu não sou. Eu não vou. Eu não existe. Quem sabe é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Quem batiza é o Senhor. Quem cura é o Senhor. Quem abre porta onde não tem é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. Eu só sou um profeta. Eu só sou um porta-voz. A palavra é tua. Quem aviva a obra é o Senhor. A obra é tua. Tu sabe. Ele fala que é filho de Deus. Se o Senhor quiser, pode acontecer tudo. Então já que o profeta entendeu de quem sabe é ele, de quem pode é ele, de quem é ele, e que ninguém pode dizer, eu sou, só ele pode dizer. Então o Senhor se dirige ao profeta e diz, então, você está esperando o profeta 21 anos? Você é o profeta. Enquanto tu recebe que aproveitar a cachorro, está esperando o profeta vir lá dos Estados Unidos? Não. Você é o profeta do nome. Agora os profetas não poderão ficar nesses loucos. Se você puder dizer nessa noite, eu sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ele vai mandar você profetizar. Ele vai dizer que profetiza. Começa a profetizar nesse vale. Pode haver avivamento nesse vale. Você é o profeta do vale. Aviva, Senhor, a tua obra nesse vale. Aviva a tua obra nesse vale. Profeta? Peraí. Não são só cadáveres. São ossos. Seguiram, espalhados. Como é que eles vão ouvir? Como é que eles vão ouvir? Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouvi a tua palavra e temi.
tem profeta! Nesse vale tem profeta! E a pergunta é: poderão viver esses ossos? Então profetiza! Você vai profetizar! E quem está no sul vai vir para o lugar! Quem está no norte também vai voltar! Quem está no oeste, se vai levar, vai subir! Se vai em cima, vai descer! Mas as coisas vão ser chegadas! Eu quero que vocês falem de pé. Eu quero te dizer, você que está vivendo um vale, não foi aí porque quis. Entendeu que você é um profeta de Deus para essa situação. No mínimo, eu quero que você saia do seu lugar e venha comigo dizer para Deus que tu sabe. E se Ele te mandar profetizar, você vai profetizar sobre esse vale hoje. É muito especial nesta noite. Há pessoas aqui que estão vivendo um vale terrível na sua história. Você não está entendendo nada. Não sai nunca. Mas nesta noite eu preciso orar com e por você aqui, como profeta de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, quebre o paradigma. Se você não é acostumado a fazer isso, hoje é um dia muito especial aqui neste lugar. Deus está perguntando: poderão viver esses ossos? Venha, meu Deus, tu sabes. E Ele vai te mandar profetizar neste vale. Se você crer. É só de você. Você é o profeta deste vale. Ninguém está te vendo neste vale. Quem te viu descer, quem sentiu a sua falta lá em cima, está dizendo coitado, mas não sabe que foi a mão do Senhor que veio e que te levou. Lamandure casa xere de casa mancuri na rasere que aplumina a Lamando que te recebe que aplumina a gasture de nequera que te recebe que aplumina a. Eu quero que você entenda. Alguém que ficou lá em cima esperando ouvir que os seus ossos secaram também. Vão ouvir de lá de cima um ruído lá embaixo do vale. Vão ouvir de lá de cima um barulho de um reboliço lá no vale. De repente, Deus vai te tirar deste vale com um grande avivamento. Alguém vai dizer: se eu soubesse, eu tinha ido com você, mas o negócio não é com eles, é com você. É você, o profeta do vale. Tem mais profeta do vale aqui. Tem mais profeta do vale aqui. Aqui em cima do púlpito, profeta que está dizendo um tempo que você não está entendendo. Oh, remate a torre, remate a profeta que a cheira que lá, sobre não agachou. Deus não vai te tirar deste vale enquanto não acontecer um grande avivamento aí neste vale. Porque a mensagem hoje é um profeta, um vale e um avivamento, aleluia.
salvar. Há um avivamento de Deus preparado. Profetiza, 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 profetiza. E dirija esses ossos e diz: assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor de Deus. Parece que eu já posso ouvir um regolismo acontecendo. Parece que eu ouço o ruído de mover neste vale. Parece que eu posso ouvir nesta noite e ver cada osso juntando ao seu osso. Parece que Deus nesta noite escolheu para dizer: profetiza, 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 profetiza. Porque aonde tem um profeta,